galera, beleza? Estamos de volta aí para mais um episódio da Biblioteca do Tio Uli. E hoje eu vou trazer um livro muito especial aqui, não só porque ele é muito bom, mas porque ele foi dado por um amigo, Ramiro Ferreira, me entregou esse livro aqui, ó, com muito carinho. Tem até aqui a assinatura dele. Ele tiver bilionário lá na Forbes, isso aqui vai valer um dinheiro, tá? Mas é o Do It Yourself Financial Advisor. É um livro em inglês, eu não sei se tem ele em português, tá? Mas a grande tradução dele seria a seguinte: faça você mesmo o assessor financeiro. E aí, depois da vinheta, a gente vai explorar os maiores ensinamentos desse livro aqui, que eu sugiro que você leia. Fala galera, beleza? Então, vamos falar hoje sobre o Do It Yourself Financial Advisor, esse livro aqui, escrito pelo Wesley Gray, o Jack Bogle e também o David Falkin. Esse livro aqui, gente, muito bom mesmo, e a ideia principal dele é mostrar que você não precisa contratar assessores caros para administrar o teu dinheiro, porque você mesmo pode lidar com isso. E pode ser muito divertido. Esse é o meu trabalho e a interpretação que eu tenho sobre o mercado financeiro. Eu amo o assunto finanças e, para mim, dedicar tempo a isso é essencial para a minha qualidade de vida, porque eu amo falar desse assunto e você também pode, tá? Primeiro eles começam a falar o porquê que a indústria é tão enviesada para te falar que você precisa de um assessor de investimentos e que você não consegue fazer por conta própria. Isso é porque essa indústria, ela lida com bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. Quando você vê aquele banqueiro andando com um relógio suíço, carro alemão e de iate, quem está pagando essa conta é você. E esse livro aqui, ele tenta trazer soluções para que isso não perdure, tá? E aí, para a gente começar analisando a problemática, a gente tem que falar que a indústria, ela fala que é complicado, que é complexo, porque quanto mais complexo for o trabalho que ela descreve que você tem que fazer, mais ela pode te cobrar para continuar mantendo esse estilo de vida suntuoso dos assessores financeiros, beleza? Eu não estou falando aqui, gente, que você não deve ter um assessor financeiro. Eu tenho um assessor financeiro, mas isso não me custa nada. Ou seja, eu tenho que saber usar essa ferramenta. O que eu não faço é pagar taxas de administração e taxas de performance para ninguém administrar o meu dinheiro. Eu invisto basicamente em ações e títulos de renda fixa, tudo no menor custo possível. Porque para mim, o tripé básico de um bom investimento passa por diversificação, baixo custo e alta liquidez. Perfeito? Vamos continuar aqui falando sobre um estudo que o livro traz, que é o seguinte: entre 2004 e 2014, apenas 12% dos fundos administrados pelo banco de investimento Goldman Sachs conseguiram bater a média. Isso mostra o porquê que é muito perigoso você comprar esse argumento de que os gestores são pessoas fora do comum, que sabem administrar o dinheiro com habilidades superiores. Na verdade, eles podem até ter essa característica e essa habilidade, só que os altos custos envolvidos na administração de fundo e as taxas de performance, quando as coisas dão certo, elas eliminam essa vantagem. E aí a solução que os autores do livro trazem para quem quer fazer por conta própria é fazer o famoso portfólio 60-40, onde você vai botar 60% dos teus investimentos em renda variável e 40% em renda fixa. No caso, ele sugere que os mais iniciantes comecem por ETFs, porque os próprios ETFs são uma solução para essa problemática toda, porque eles te dão exposição à renda variável num custo muito baixo. Para quem não conhece, o Jack Bogle é o grande pai dessa indústria e ele tem vários livros importantes que eu sugiro que você leia também para você masterizar esse assunto, beleza? Uma outra coisa importante aqui é que eles falam que o investidor que decide fazer por conta própria, ele deve estar ciente dos vieses emocionais que todo ser humano tem, perfeito? Eu vou dar um exemplo aqui de 2 vieses emocionais que são muito comuns nas pessoas. Primeiro é o viés da ancoragem. Aquelas pessoas que viram OGX
já valer R$20 hoje vê que vale centavos, tem gente que ainda pensa, vai voltar. Do mesmo jeito que teve muita gente que comprou o IRB, comprou a Cogra, comprou a Oi, achando que um dia ia voltar. E até hoje, estão chupando o dedo. Cuidado com isso, porque essa ancoragem, ela pode fazer você não pensar racionalmente. Quem pensa racionalmente sabe que o valor justo de uma ação é referente aos fluxos futuros que ela vai gerar, trazidos a valor presente por uma taxa de juros ajustada ao risco. Perfeito? Um outro viés emocional bastante comum nas pessoas é o viés caseiro. O que é isso? A gente acaba investindo grande parte dos nossos recursos perto de onde a gente mora. Por exemplo, eu tenho certeza que você aí tem grande parte da tua carteira investida no Brasil, mas não há motivo nenhum racional para você dar um peso excessivo para as ações brasileiras. Mas como você tem mais intimidade com as empresas e com o mercado daqui, você nem percebe isso como muito arriscado. Sugestão deles aqui para solucionar esse problema é que você, dentro desse portfólio 60-40, coloque, por exemplo, 30% em ações brasileiras, 30% em ações americanas. Nos outros 40%, que você tenha ativos reais, eles chamam isso de imóveis ou commodities, como ouro, ou outras coisas que substituam, como prata também, e a gente tenha 20% em renda fixa normal, arrozinho com feijão. Por quê? Porque um outro ponto que eles debatem muito no livro é se esses modelos extremamente complexos que os acadêmicos acabam desenvolvendo, se isso realmente tem um uso prático. E eles viram que quando você divide a tua carteira em pesos iguais, você tem melhores resultados do que através desses algoritmos extremamente complexos, tá? Vamos simplificar essa lição aqui que eles deram pra gente? Se você vai fazer uma carteira com 15 ações no Brasil, essa carteira ela deve ter pesos iguais. Ou seja, a gente não sabe de antemão qual ação ela vai entregar mais retorno. Então a gente põe pesos iguais para todas, para que a gente esteja equivalentemente exposto a essas empresas. Perfeito? Eles falam também sobre a diferença entre investimento ativo e investimento passivo. Os ETFs, quando você decide se expor ao mercado através deles, você está fazendo um investimento passivo, entre aspas, né? Porque em algum momento você vai ter que tomar a decisão se eu vou botar em investimentos passivos no Brasil, no exterior, ou se eu vou ter pesos iguais. Tudo isso faz parte de uma decisão. Mas academicamente, quando você coloca num ETF, você está tendo uma visão passiva. Perfeito? Só que essa não é a única solução. Investidores ativos, aqueles que buscam oportunidades, lendo os relatórios, fazendo as análises mais avançadas e tentando processar as informações de uma maneira diferente, eles têm sim um histórico positivo de resultado, mas às custas de pessoas que não conseguiram esse mesmo resultado. E aí, o autor, o Wesley Gray, ele fala assim, olha, todo mundo quer ser o Warren Buffett, mas será que todo mundo pode ser o Warren Buffett? E a conclusão dele é que não. Você tem uma habilidade superior sim, mas tem uma maneira de você ser próximo ao Warren Buffett, tá? E eles começam a fazer um estudo aqui no livro, deixa eu mostrar a capa dele mais uma vez, que é o seguinte, eles pegaram as empresas que mais cresceram os lucros nos últimos 5 anos e viram que essas empresas, elas normalmente estavam caras. E aquelas empresas com os piores resultados nos últimos 5 anos, elas acabavam surpreendendo e por isso geravam mais retornos no futuro. Lição são duas aqui. Primeiro, resultados passados não são garantia nenhuma de resultados futuros. E aí, a outra lição é o seguinte, o mercado ele está criando expectativas sobre todos os ativos, tá? E aqueles ativos que não vêm entregando muito resultado, eles estão com expectativas baixas. E aí, quando essa empresa ela sofre uma reviravolta e começa a superar essas expectativas, o preço ele responde muito rápido a isso. Por isso que a gente vê uma grande recuperação de algumas empresas e depois de uma queda forte, tá? Ele chama isso de o retorno à média. Aquelas que subiram muito não sobem tanto dali em diante e aquelas que caíram muito, elas tendem a subir mais do que a média e elas se equalizam ao longo do tempo, tá? E aí ele pergunta assim, por que o Value Investing funciona então, gente?
Exatamente porque a gente tem baixas expectativas em relação a essas empresas e aqueles investidores que conseguem identificar esse nicho e separar aquelas armadilhas conseguem ter um resultado positivo com isso, tá? Mas você precisa ter uma resiliência mental porque há uma comparação ativa entre Value Investing e Growth Investing, tá, gente? Quando a gente fala academicamente disso, há uma separação. Mas o próprio Warren Buffett fala que não existe essa separação dentro da cabeça dele. Na verdade, a gente tem que aprender a calcular o valor justo das empresas, levando tudo isso em consideração. Mas vamos aqui abrir um parênteses e vamos dividir esse mundo entre Value Investing e Growth Investing. Empresas de crescimento que apresentam estatísticas de valor de mercado sobre patrimônio líquido muito alta e empresas de value que tem uma relação entre o valor de mercado e o patrimônio líquido mais baixa. Essas empresas de value, elas nem sempre ganham das empresas de growth. E aí, os investidores que buscam essa metodologia do Value Investing não têm paciência, não têm resiliência mental para aguentar esse período de performance abaixo de growth, tá? Ou seja, você precisa ter uma característica emocional equilibrada junto com uma técnica para identificar essas ações também diferenciada. Quando você organiza isso tudo na mesma metodologia, você tem muita chance de superar as médias e fazer investimentos que geram muito retorno através de uma metodologia simples. Beleza? Galera, se eu pudesse aqui falar uma métrica importante para você alcançar esses resultados, seria basicamente você elencar as empresas entre valor da firma sobre lucro operacional e pegar as empresas mais baratas em relação a essa métrica, perfeito? Eu não vou aqui me alongar muito nessas metodologias porque não faz parte do escopo do livro e nem desse vídeo aqui. Mas todo mundo que se interessar, eu tenho o curso Marco Zero, que eu vou com muita profundidade em várias metodologias diferentes e trago os resultados históricos para os alunos nisso aí. Perfeito? Vou ficando por aqui. Sugiro muito que você leia esse livro. Tem alguns vídeos também no Google, no YouTube, que você pode pegar algumas resenhas dele também, além dessa. E aí, eu sugiro que você comece a estudar e invista por conta própria. A base toda do meu canal é exatamente isso, você fazer por conta própria para não ficar tão caro, porque também não é tão difícil quanto os especialistas acabam pintando esse quadro. Beleza, galera? Antes de ir embora, eu vou pedir para você se inscrever no canal, não deixar de me dar essa moral, porque isso é muito importante para mim e eu conto muito com a tua ajuda para a gente fazer essa mensagem chegar em mais pessoas. Eu sou o Tio Uli, eu vou ficando por aqui, deixando o meu recado que você já sabe, que é só o começo, e continua aqui no canal degustando mais conteúdo de qualidade sobre finanças para fazer o teu dinheiro crescer. Beijo grande!